Vamos direto ao ponto. Imaginem só chegar ao fim da vida, depois de sobreviver à maior e mais devastadora guerra já registrada, e descobrir que o pós-vida virou tudo de cabeça para baixo. Pois é. Hoje, nesta análise, a gente vai mergulhar direto no clímax chocante do Mahabharata, desse grande épico indiano antigo. Nós vamos dissecar aquelas reviravoltas cósmicas do último capítulo e entender não só a jornada dos personagens, mas o destino da própria alma, de acordo com esse texto milenar. A grande questão que bate de frente com a gente logo de cara é esta. Se um rei justo viveu uma vida de virtude absoluta, por que raios ele iria para o inferno enquanto o inimigo mortal dele está lá sentado confortavelmente no céu? Esse é o paradoxo brilhante e super frustrante de Yudhishthira. Ele é o nosso herói da retidão que, quando finalmente chega ao pós-vida, toma um baita susto ao ver o primo perverso dele, Duryodhana, sendo venerado lá no meio dos próprios deuses. Certo, vamos mergulhar nisso. Olha bem para esse contraste, porque é brutal. A narrativa já joga a gente numa tensão imediata. De um lado tá o Duryodhana, o cara que causou um mar de mortes e miséria na Terra, brilhando como o sol e curtindo uma glória celestial absoluta. Do outro lado, o nosso protagonista, Yudhishthira. Em vez de paz, ele encontra uma fúria e uma dor terríveis. Ele fica completamente alienado ao perceber que os amados irmãos e a esposa dele, Draupadi, simplesmente não estão em lugar nenhum. E é exatamente essa sensação profunda de injustiça que inicia a próxima fase da nossa história. A jornada rumo às trevas, uma descida ao inverno. O Yudhishthira se recusa, mas se recusa totalmente a ficar num céu onde a família dele não está. A dor e os protestos dele são tão fortes que os deuses mandam um mensageiro guiar ele para fora dali, por um caminho bem sombrio. E aí, o cenário muda drasticamente. O texto é super gráfico na hora de detalhar o caminho dos pecadores. É uma jornada envolta em trevas sufocantes, com rios de água fervendo, florestas com folhas que cortam como navalhas afiadas. Tem carne, tem sangue, tem decomposição por todo lado. É uma verdadeira sobrecarga sensorial de horrores que o nosso herói virtuoso é obrigado a aguentar enquanto desce cada vez mais fundo na escuridão. E é no meio desse abismo de tormento que ele escuta algo de cortar o coração. São os lamentos e os gritos fracos pedindo ajuda. Karna, Bhimacena, Arjuna, Nakula, Sahadeva e Draupadi. Todo mundo preso naquela agonia infinita. As palavras projetadas aqui capturam a essência da lealdade suprema de Yudhishthira. O que é o céu para mim se estou separado dos meus irmãos? Sabe, diante do sofrimento das pessoas que ele mais ama, o conforto do céu perde todo e qualquer valor. Absolutamente todo. O que leva a gente a um dos momentos emocionais mais poderosos de toda a literatura antiga. Movido por um senso de dever e amor gigantescos, Yudhishthira vira a raiva dele contra a própria ordem divina. Ele desafia os deuses abertamente. Num ato de pura compaixão, ele manda o mensageiro embora e decide ficar ali mesmo, no meio daquela escuridão fétida, só porque a presença dele parecia trazer um mínimo de conforto para a família. É isso mesmo, um rei de virtude pura escolhe ficar no inferno. E é aí que chegamos à próxima etapa, a última ilusão cósmica e as regras do karma. Mas, no exato segundo em que ele faz essa escolha totalmente altruísta, a coisa muda de figura. O cenário simplesmente se estilhaça. Imediatamente após a decisão dele, os deuses principais aparecem naquele ambiente aterrorizante. Num piscar de olhos, todo aquele submundo horripilante evapora e é substituído por uma brisa deliciosa e perfumada. Gente, a dor era mentira. O inferno era uma ilusão. O Sr. Indra, o rei dos deuses, dá um passo à frente para explicar a mecânica complexa da justiça cósmica. Ele revela que quem acumulou muitos pecados, como Duryodhana, passa primeiro por um breve momento no céu para recompensar pequenas virtudes, no caso dele ter morrido como um guerreiro corajoso. Já as pessoas que são fundamentalmente justas, como Yudhishthira e a família, precisam passar por um inferno ilusório rapidinho só para purificar pequenas falhas. Como aquele momento em que Yudhishthira usou de engano durante a grande batalha. Então, o ponto crucial é que o sofrimento inteiro foi orquestrado como um exame final. O próprio Deus Dharma, o Senhor da Retidão, estava lá e explicou que essa provação assustadora era o terceiro teste do Yudhishthira. Foi um cenário criado pelos deuses para provar, de uma vez por todas, que a devoção, a compaixão e o perdão do herói eram inabaláveis, mesmo na situação mais injusta e torturante imaginável. Como teste superado de forma brilhante, o herói é convidado a concluir a transição dele para o plano divino. Mergulhar na corrente sagrada do rio celestial, o Ganga, não é só tomar um banho.
É um processo de purificação super profundo que remove a forma humana dele e, junto com ela, todas as dores, apegos e ressentimentos da Terra. É exatamente nesse momento que todas aquelas inimizades antigas da guerra simplesmente se dissolvem por completo. O que nos traz a Destinos e Formas Divinas, o realinhamento cósmico. Agora que o nosso herói finalmente está em paz, o texto abre o zoom para mostrar aquele elenco gigantesco de personagens mortais. Mostra como o cosmos inteiro se reorganiza depois que a era humana termina. Isso ilustra muito bem a ideia de que a guerra não foi só um conflito político, mas sim energias cósmicas atuando aqui na Terra. Aqueles guerreiros enormes não simplesmente morreram, eles foram reabsorvidos nas origens divinas deles. É como um grande quebra-cabeça voltando para o lugar. O patriarca Bhishma volta para os vasos. O mestre Drona se integra à divindade Brihaspati. O grande guerreiro Karna se une à luz do deus Sol Surya. E o jovem Abhimanyu passa a brilhar como a luz suave da divindade lunar Soma. O texto também traz um senso de escala colossal com alguns números bem específicos. Saca só esse: 16.000. É relatado que as impressionantes 16.000 esposas de Vasudeva terminaram a jornada delas na Terra mergulhando no rio Sarasvati. E quando fizeram isso, elas também abandonaram as amarras mortais, viraram belíssimas apsaras, ninfas celestiais e ascenderam todas juntas para o céu. É uma imagem cosmológica muito grandiosa do destino coletivo. E depois de estabelecer o destino de todo mundo, o Mahabharata faz uma manobra fascinante. Chegamos a O Poder do Épico, uma metanarrativa. Neste ponto, o texto basicamente quebra a quarta parede. Ele para de descrever o universo dos personagens e começa a dar instruções diretas sobre como esse material, a própria história que acabou de ser contada, deve ser tratado no mundo real. Antigamente, ouvir essas histórias não era só um entretenimento. Era um ato sagrado, cheio de regras muito claras. Para receber a carga espiritual de verdade, quem escutava precisava ter uma postura estrita, ouvir com reverência, sem nenhuma gota de dúvida no coração. O recitador tinha que ser focado, de hábitos puros, e o mais importante, era obrigatório garantir o sustento desse recitador com muito respeito, comida e presentes significativos em cada etapa da leitura. Agora, o que é realmente interessante nesse slide é o nível de precisão dessas recompensas materiais. Elas tinham que combinar direitinho com os temas da história. Conforme o conto avançava pelos capítulos, que eles chamam de parvas, oferendas muito específicas eram exigidas. Lá no estágio do Arani Parva, doavam-se potes de água, no Virata Parva, roupas diversas. E quando chegava no emocionante e violento Drona Parva, que é totalmente focado na guerra, a galera tinha que doar arcos e excelentes espadas. Faz todo sentido, né? Para quem queria tirar o maior mérito espiritual possível de tudo isso, as doações no final da obra ficavam bem extravagantes. A recomendação incluía coisas como uma preciosa vaca cápila, adornada com chifres revestidos de ouro, várias joias e até casarões enormes. Mas os textos fazem questão de bater na tecla de que, em termos de acumular bênçãos, nenhum presente no mundo se comparava ao ato de doar terras. Esse era o topo da lista, com certeza. Claro que tanta generosidade e devoção material não vinham do nada. Elas estavam atreladas a promessas de uma elevação espiritual muito profunda. Como a gente pode ver nesse salto enorme de etapas, as recompensas por simplesmente escutar e reverenciar a história do jeito certo superavam os rituais mais complexos e caros da época. Só de ouvir até o 8º estágio, a pessoa já tinha promessa de ganhar os mesmos frutos celestiais imensos de um rei que completasse o gigantesco sacrifício de estado Rajasuya. E os números continuam a escalar de um jeito espantoso nas promessas divinas. A narrativa crava que chegar aos estágios finais do épico garantia para a pessoa 21.000 anos ininterruptos de puro deleite, direto na companhia de Indra e das mais altas divindades celestiais. Então o conhecimento não está ali só para informar. Ele é proclamado como um veículo real capaz de transportar a alma por milênios de salvação e graça no céu. E a promessa mais radical de todas é o efeito purificador dessa narrativa, que está bem claro nessa citação. Eles dizem que mesmo que alguém tivesse cometido as piores coisas conhecidas pela humanidade antiga, tipo o brahmanicídio, que era o pecado imperdoável de assassinar um sacerdote sagrado, o simples e profundo ato de ouvir o final da história tinha o poder absoluto de apagar tudo isso. A ignorância e os pecados seriam destruídos na mesma velocidade que a luz do sol desintegra a escuridão. Parece mágica. O que nos leva ao final da nossa exploração de hoje, deixando um convite fortíssimo para reflexão. Pensem comigo.
Se um texto não exige grandes feitos físicos ou guerras sangrentas dos seus devotos, mas promete apagar todos os pecados e conquistar o céu só por escutar a história dele, como isso muda a nossa compreensão sobre o real propósito da literatura e da narrativa milenar? No Mahabharata, a história não registra só a jornada de heróis. A história em si se torna o veículo supremo da iluminação. Muito obrigado por acompanharem essa análise envolvente até aqui e continuarem aprendendo com a gente. Até a próxima!